Isso aí, gente, já estamos de volta, né? Bom, eu quero primeiro agradecer as muitas participações que nós já estamos tendo aqui registradas nas nossas redes sociais. E como eu disse no último bloco, né, o nosso tema agora continua sendo iluminação pública, taxa de iluminação pública. E você vai ver lá na nossa fanpage, no facebook.com.br Diário de Teresópolis, que a gente acabou de colocar um exemplo do que a gente vai discutir aqui, né? Tá todo mundo falando, né? Ah, por que surgiu essa coisa da taxa de iluminação pública? É simples, gente. Porque a cidade nunca teve tanto às escuras. Nunca, nunca. Olha, sem medo de errar, afirmo aqui para os senhores e para as senhoras que nós nunca estivemos tão na penumbra como estamos hoje, né? Todos os bairros, sem exceção, passam por problemas de iluminação pública. No entanto, a iluminação pública vem sendo cobrada através da contribuição que vem na conta de luz do cidadão teresopolitano, sem nenhum tipo de pena. E o pior de tudo, nós já havíamos recebido esse tipo de denúncia aqui, né? Muita gente tinha reclamado a respeito disso, e nós sentimos na pele desta vez esse problema. Está aí na tela a conta de luz do Jornal Diário, chegou com 300% de reajuste. 300%, né? A gente pagava aqui na nossa sede, na rua Carmela Dutra, uma taxa de iluminação pública de R$12. Só que esse mês veio R$ 44,10. Mais 300% de reajuste. E aí? Né? E aí? Se ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, quanto é arrecadado, o que se faz com isso, a gente tem, olha aí, à frente do Jornal Diário, essa foto é na frente, eu sei que você não está conseguindo ver, mas não tem como, porque está tudo apagado, você não vai ver nada aí, mas aí é a frente do Jornal Diário, que paga R$ 44,10 neste mês de contribuição de iluminação pública. E aí, Newton Golec, eu quero saber do senhor que tipo de reajuste é esse de 300%, né? É só porque é para o Jornal Diário? O que está acontecendo? Pode ser, né? 300, tem algum tipo... não estou falando de política, não. Tem alguma explicação econômica para um reajuste de 300%? Nenhuma. Já vou provar você. Primeiro, a inflação projetada para esse mês é 0,75%, não chega nem a 1%. E a inflação anual foi menos de 4%, foi de 3,72%. E agora você fala 300%? Qual é a base de cálculo? Que tipo de reajuste foi esse? Olha, qualquer índice, se você procurar INPC, IPCA, INCC, não vai chegar a isso. Não vai chegar. Agora, o que acontece? Eu fiz uma pesquisa, né, sobre a definição de contribuição. Então, em todas as pesquisas que eu fiz, o que tem em comum? Um ato voluntário. A contribuição é um ato voluntário. É um ato voluntário. Sem dúvida. Então, o que aconteceu? E a taxa seria uma coisa obrigatória. Sim, vinculada. Vinculada. Né? Então, o que eles fizeram? Colocaram contribuição, isso aí é questão de português, questão de economês, vamos dizer assim. Bom, vamos colocar contribuição e a gente faz o que a gente quer com o dinheiro. E eu também observei, eu estou tentando fazer essa conta dos 300% que eu não estou conseguindo entender. Que nenhum índice, eu não conheço um índice que dê 300% ao ano. A única coisa que dá 300% ao ano é cartão de crédito. Que não é o caso. O que não é o caso, né? Imagina, a sua taxa de iluminação pública será corrigida a partir da taxa do rotativo. Exatamente. Pelo amor de Deus. Taxa anual do rotativo. É só isso que faltava, né? Já chegou. Já chegou. Já chegou. E olha, eu inclusive acompanhei, eu vi a denúncia de um vereador, ele teve aqui. Sim. Ele provou. Bom, o que ele fez é o que nós conhecemos como prestação de contas. Sim. Então, eu li a reportagem, a ANEEL falou que repassou a verba e a prefeitura disse que foi aquela coisa. Então, primeira coisa, o que tem que ser feito? O vereador cumpriu o papel dele. Sem dúvida nenhuma. Cumpriu. Ele veio, fez o que um vereador deve fazer. Então, como o exercício é feito? Outra coisa, antes de falar, em economia, em finanças, não existe especulação. Não existe eu acho, não tem achismo. Não tem como. Não tem, a ciência exata não tem Você achismo. pode ter um indício de que algo esteja acontecendo errado. Exatamente. Né? Que precisa ser averiguado. Exatamente, o indício. E aí o que se faz? Pergunta-se, presta conta do que está acontecendo. Isso é o normal. Como você está numa empresa, você previu um gasto que foi muito maior, o superior vai querer saber o que aconteceu. Isso é o normal.
Agora, eu ouço gente aí, eu ouço gente na rua falando, foi inconsistência contábil, fraude contábil. Primeiro que isso é uma linguagem que é só do contador. Nem eu posso falar isso. Pois é. Nem o administrador, nem o economista. É só falar em fraude contábil, fraude não pode falar. Ser contador, né? Exato, é só o contador que pode falar. Que se eu falar para um contador que isso é fraude contábil, ele vai perguntar para mim, o que é fraude contábil para você? Vai me dar um fora. Isso, na realidade, é uma asneira. Tá? Se bem que já que eu gosto de falar português, bem, asneira vem de asno. Sim. Coitado do asno, né? Do asno. Então, o cara ele é até útil. Pô. E o asno é mais útil do que quem fala essa asneira. Sem dúvida nenhuma. É um asno, entendeu? Então, o que tem que ser feito? Primeiro, vão lá na Enel, já que eles afirmaram, vão pegar o documento lá da contabilidade e vão dizer, olha, foi o repasse. Tudo bem, toda a documentação vai para a prefeitura. A prefeitura vê, recebeu o repasse, que tudo tem que ser investigado. Recebeu. O que foi feito dessa verba? Aí sim, por exemplo, se sou eu que faço, eu ia fazer a averiguação, e se né, porque eu não estou lá, mas e se eu observar que a verba foi repassada, foi registrada e não foi usada, como é que eu reporto? A ANEEL repassou a verba, a prefeitura recebeu, mas não empregou, ou então empregou para um fim diferente daquele que foi solicitado. Diverso. Mas nunca falar em fraude contábil. Pelo amor de Deus. Volto a falar demais. Isso é especular, isso é asneira. Pelo amor de Deus. Uma coisa importante também dessa questão toda, gente, é que nesse caso, por exemplo, da nossa conta de luz aqui, especificamente, a gente perguntou para a prefeitura o que levou a esse reajuste. Porque a prefeitura não responde quanto arrecada, ela não responde para onde vai esse dinheiro. Não existe transparência. Porque não existe transparência nenhuma. Tanto que o vereador teve que vir a público, né, dentro de uma sessão ordinária, e pedir oficialmente, né, fazer um pedido de informações oficial via Câmara de Vereadores para que esse número seja, pelo menos, conhecido. Porque, gente, não dá para a gente imaginar que seja empregado na iluminação, porque do jeito que está a cidade, esse dinheiro está indo para outro lugar. E olha, não vamos falar de queda de arrecadação, porque a gente viu que os reajustes são extremamente altos. E assim como aconteceu conosco aqui, aconteceu em várias ocasiões aí na cidade, muita gente nas redes sociais reclamando. Nós temos vários exemplos, inclusive no interior, onde não há iluminação pública, o contribuinte paga aquela iluminação pública, a gente já viu que foi uma manobra, né? É lógico. Porque se fosse taxa, tinha que ter na tua rua, né? Isso aí é obrigado. Mas como é contribuição, você usa o serviço de iluminação quando você vem para a cidade, como o pessoal gosta de falar no interior, né? Então, lamentável essa situação. E ainda assim, corrigido. Quer dizer, o pessoal paga sem ter iluminação pública na rua e ainda tem uma correção próxima dos 300%. É realmente muito absurdo. Tanto o reajuste, o índice desse reajuste, quanto também a falta de transparência. Tem algum mecanismo que garanta que a prefeitura tenha que tornar isso público? Por exemplo, vai ter um reajuste e tal? É obrigação da prefeitura, através do seu departamento de comunicação, avisar os jornais dizendo, devido àquela coisa, vamos então reajustar. E mesmo assim, eles têm que estar preparados para serem questionados. Porque 300%, eu não consigo entender isso. E essa coisa da destinação também. Da destinação da verba. A contribuição ela é atrelada ao serviço de iluminação. Exatamente. Pública, né? Seria o que chamam de verba rubricada. Rubricada, uma verba rubricada. No meu modesto entender, né, da máquina pública, esse dinheiro não pode ser usado para pagar salário, não pode ser usado para pagar... É dinheiro com fim, exatamente, é só para aquele fim. Não pode ser usado para outra coisa. Só exclusivamente para aquele fim. Agora, vamos olhar para o outro lado. Como eu te falei, uma vez eu vi o balanço orçamentário. Se houvesse um controle da prefeitura, realmente uma pessoa que fizesse o controle das despesas, o controle do orçamento, talvez nem precisasse dessa contribuição de arrecadação. Nem precisaria. Nem precisaria. Não precisaria. Agora você pega dívida pública 4 milhões e pouco, ninguém merece. Não tem como. Não tem como. Outra despesa, 400 milhões. E as despesas diversas? Eu não sei, eu queria saber. Eu duvido, eu vou falar o que eu falei, eu duvido que algum empresário ou algum ministro ou algum político engolisse essa história de outras despesas. Pois é. O balanço orçamentário, né, as peças orçamentárias, os documentos envolvendo, seja os boletins, seja os relatórios, seja as peças,
elas têm um princípio básico, que é o de dar publicidade. Exatamente, né? Da publicidade, Como é que lógico. você vai usar num boletim que foi feito para informar algo tão genérico como outras despesas? Não sei. Outra despesa, se você está falando de 2, 3 mil reais, a gente até vale. Mas 400 milhões de reais... Não, de verbas diversas. Mas que verba é essa? Então, o que acontece? Nenhum diretor, ninguém vai engolir uma história dessa. Ninguém, nem o ministro. Se você apresentar isso para um ministro ou para um senador, olha, isso aqui é nossa outra despesa, o senador vai dizer, como é que eu vou liberar a verba? Me explica o que essas outras despesas são. Ele tem que falar, são precatórios, dívidas de governos anteriores, então você faz um por um, discrimina. O que você está fazendo com isso? Já procurou resolver? Já procurou? O que eu falo, esse é um trabalho, muito bem, é o secretário de Fazenda que tem que fazer. Eu não vejo isso aqui. Eu só vejo lá o balanço orçamentário, aquela coisa, já previsto com rombo, Sim. Entendeu? Quer dizer, isso inclusive, entendeu? Tem até o perigo de afastar investidores daqui. Pô, como é que você vai investir num lugar que o orçamento está com rombo? Deficitário. Está deficitário. Como é que eu vou investir? Porque isso tudo atrai. Você pega uma cidade, quando tem o orçamento zero, muito bem. Então significa que tudo que a gente tem nós vamos aplicar e não vai ter rombo, não vai ter. Agora, se já começa o ano devendo... Exatamente. Já começa devendo a bancos. Quer dizer, essa dívida pública já também inclui os juros também. Claro. Quer dizer, eu sinceramente não consigo entender. E olha que eu já levantei esse ponto aqui, e eu não sei se até agora alguém da prefeitura se manifestou explicando isso. Porque isso tem que haver. O mundo das finanças é ingrato. Você é o mais cobrado. O secretário de Fazenda, entendeu? Mas é claro, é o mais cobrado. Porque o que acontece? Se ele fizer alguma coisa errada com a verba, se ele fizer algum erro, o prefeito, você fala, mas usaram a verba errada. O prefeito, que é um prefeito mesmo, ele vai chamar e vai dizer, o que está acontecendo aqui? Isso em qualquer lugar. Como era chefe de departamento, se desse alguma coisa errada, o primeiro a ser cobrado era eu. Você vê que eu trabalhei. Mesmo que seja parente, né? Mesmo tem que cobrar. Tem que cobrar, lógico. Então, não é porque está na família que vai deixar passar, né? Não, senhor, você tem que passar. Ainda mais que é uma verba pública. Exatamente. Isso é meu dinheiro, é seu. Quer dizer, de 12 para R$44, essa conta não fecha. Agora, o correto é um edital, uma publicação em todos os jornais, até na imprensa marrom, tá? Vamos colocar. Nela também, né? Até nela também. Tem que entrar também. Tem que entrar na imprensa marrom. A prefeitura fará um reajuste, tal, devido ao aumento de custo. Aumento de custo de quê? Para cumprir salário de funcionário? Duvido que o salário de um funcionário aumente 300% ao ano. Duvido. Eu também queria. Eu duvido. Então ele tem que esclarecer. Não há transparência aqui. Eu já vou fazer 3 anos aqui. Não há transparência. Agora, é aquela coisa, a imprensa profissional, não a marrom, ela tem que acompanhar isso, ela tem que cobrar. A imprensa profissional tem que cobrar, tem que dizer, olha, o senhor explica por quê. Por isso que a gente persiste aqui em cobrar, né? Porque exatamente. Nunca recebemos essa informação. A gente não sabe qual é o dimensionamento da arrecadação, a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, como ele é aplicado. Não sabe. Eu não sei se nem a prefeitura sabe, ou se eles não querem mostrar porque tem alguma coisa errada, mas né? Agora, com o advento do pedido de informações do vereador, vão ter que informar. E lógico. Aí, não responder um pedido de informações do vereador é improbidade administrativa, não tem essa, tá? Não tem essa. É cerceamento do trabalho da Casa Legislativa, então não pode. Simplesmente vai ter que responder. E respondeu ao vereador, amigo, vai responder para a gente indiretamente. Exato. A gente vai e dali, se houver improbidade administrativa, é um passo para uma intervenção aqui. Sem dúvida. É um passo. E ninguém quer isso, né? Eu não quero, você não quer. Né? Ninguém quer. Entendeu? A gente já passou por problemas demais aqui para passar de novo por isso. Né? Exatamente. E por insistência de algo que tem que ser, correto, gente. Não adianta. A taxa de iluminação pública, usa na iluminação pública. Exatamente. É só isso que a gente quer. Não quer nada diferente disso, né? E agora a gente quer entender também por que a nossa conta aumentou 300%. Exato. Nem o economista conseguiu responder. Quero ver se a prefeitura vai responder. Milton, obrigado, amigo, mais uma vez pela tua participação. Estamos aí. Semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta. Se Deus quiser, estamos de volta. Isso aí. Desculpa, eu também... Tati, tá faltando voz aí. Aí, Tatiana, vem cá me ajudar. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Continua ligado lá na enquete que está funcionando ainda, né? Vai lá. Tua conta aumentou também? Tua taxa de iluminação deu esse salto? Mostra lá pra gente, coloca a tua conta lá no Facebook, daqui a pouco a gente volta a esse assunto, sem dúvida nenhuma.
Já já a gente está de volta.